vamos lá. Pessoal, boa tarde, eu agradeço a presença de todos. Eu, inicialmente, quero me desculpar por semana passada, a gente teve muita dificuldade, problema de internet, mas a gente tomou várias preocupações. Hoje nós estamos com 2 internets, 2 computadores, para que a gente tenha uma experiência agradável na próxima hora. Tá? Tem alguns amigos da academia, alguns colegas médicos, algumas pacientes, familiares. Então, muito obrigado pela presença. Eu queria também agradecer, obviamente, a Fernanda Vilhalva, da Fundação Julita, que gostou da ideia, encampou a ideia e deu todo o suporte para que esse evento acontecesse hoje. Nós estamos vivendo um momento super complicado, muito difícil, muitas mortes, uma crise econômica sem precedentes que vem aí pela frente, isolamento social, nem todos estão respeitando, muitos que também estão sofrendo com isolamento social, e a impressão que eu tenho é que um pouco de arte e muito de solidariedade, voluntariado, ajuda a minimizar esse impacto negativo, dramático dessa crise que a gente está passando. Então, é isso. Então, já que a gente está falando de solidariedade, eu vou falar um pouquinho da Fundação Julita, que a gente está divulgando hoje, e é um trabalho maravilhoso que a Fundação Julita faz, tá, aqui o site da Fundação. Tudo bem? Agora foi. Então, começamos falando um minutinho. Deixa eu ver se agora entrou. Compartilhar. Agora sim. Beleza? Na tela agora acho que entrou, né? Entrou na minha tela, né, Fernanda? Entrou sim, tá tudo certo. Legal. Então, muito obrigado então, à Fundação Julita. A Fundação Julita foi fundada em 1951. Eles fazem um trabalho muito bacana na zona sul de São Paulo, no Jardim São Luís, uma população de mais ou menos 290 mil habitantes. Os dados sociodemográficos dessa região não são nada animadores. 1/4 dessa população vive em favela, renda familiar de R$800. A maioria das famílias são comandadas por mães solteiras, que agrava a dinâmica social dessa família. É uma área que tem alto índice de abandono escolar, evasão escolar, violência doméstica, enfim, é uma área realmente muito carente. E o trabalho da Fundação Julita lá, eu sou colaborador dele há algum tempo, nesse momento de crise intensifiquei a minha contribuição, é um trabalho muito bacana, envolve diferentes populações, crianças, jovens adolescentes, então, o programa Castanheira, o programa IP Amarelo, o programa Paineira, cada um deles focado numa habilitação, uma capacitação, também um programa voltado para a terceira idade, o programa Araucária. Enfim, os números da Fundação Julita são bem impressionantes, são 1.200 pessoas que são cuidadosamente atendidas pela Fundação. Eu acho que um dado bacana da Fundação Julita é esse que eu vou mostrar para vocês. Nós temos hoje um sem número de ONGs no país. Por 2 anos consecutivos, a Fundação Julita foi eleita uma das 100 melhores ONGs do país. Então, eu acho que isso expressa seriedade quando se trata de solidariedade. Tem sempre uma questão da dúvida, uma apreensão com a seriedade da instituição. Eu não tenho dúvida que a Fundação Julita preenche esses pré-requisitos. Então, é uma alegria estar podendo divulgar o trabalho de vocês também. Bom, vou falar rapidamente do meu currículo. Eu sou gineco-obstetra formado pela Santa Casa, fiz lá a minha graduação, residência, mestrado, mas eu estou
desde 2009, vinculado ao Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, onde eu tenho uma carreira de pesquisador científico, atividades acadêmicas como professor, fiz lá meu doutorado e pós-doutorado. Mas talvez aqui, para essa apresentação, o que interesse mais, ou pelo menos um pouco mais, é essa minha preocupação, esse meu gosto, esse meu interesse por essa questão dessa interface arte-medicina, medicina e arte, que é um tema que eu venho trabalhando já há bastante tempo. Isso começa anedoticamente com a minha percepção de que quando eu ia ao museu, olhava e intuitivamente gostava de uma obra, mas não estava entendendo muito o que acontecia, o contexto histórico, a vida do pintor. E aí tinha uma salvação, né, para a ignorância. Quem está vendo aquela tela não está entendendo nada, que é aqueles audioguias que falam um pouquinho da obra, e aí, a partir dessa compreensão intelectual da obra, você fala, puxa, que coisa bacana, que ideia incrível. Então, começa aí muitos anos atrás, eu, a partir daí, me inspirei em procurar elaborar e desenvolver temas que versassem sobre medicina dentro da história da arte, em particular da pintura, e mais especificamente da pintura figurativa, menos a pintura abstrata. Então, aí, em função disso, eu desenvolvi uma série de aulas, série de palestras, versando sobre temas que têm a ver com medicina, o tratamento, a doença, por exemplo, a sexualidade e o erotismo na arte, a maternidade na arte, a história da deficiência física, das incapacidades na arte, a loucura na arte. Essa somatória de aulas e temas resultaram recentemente num projeto que já é aprovado por uma lei de audiovisual. A lei de audiovisual permite projetos nessa área. A gente elaborou um projeto para um documentário para a TV, e agora nós estamos numa difícil fase de captação de recursos, mas versa sobre essa relação de medicina e arte, que eu gosto muito, e espero passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Bom, a gente, quando vai falar de pandemia na arte, eu acho que vale antes dar um passinho para trás e se aprofundar no tema que é a própria evolução da medicina, né? Compreender como é que essa evolução da medicina ocorreu, e essa evolução ocorreu em função de uma tríade. Personagens, genialidade, coragem, talvez ousadia de alguns personagens, médicos e paramédicos, a escassez de recursos de diagnósticos e tratamento, e uma gama enorme de doenças e doentes ao longo de toda a história. Hoje mesmo nós estamos vivendo um drama com uma doença nova, né? Tudo isso dentro de certos contextos históricos, e esses contextos históricos, ora tinham predomínio de crenças místico-religiosas, ora eram influenciados pelo poder político, nem sempre pela ciência. A história da medicina é uma história de progresso, mas não é uma história de progresso linear. Pelo contrário, ela é marcada por períodos de retrocesso, períodos de latência, aí é seguido por avanços espetaculares. Enfim, na história da medicina tem uma coisa que a caracteriza, que é esse caminho para frente, onde impera a ordem, impera o conhecimento e impera também a esperança, né? Embora o nosso desejo como ser humano seja o da imortalidade, a medicina nunca teve livre dessa missão, que é aliviar o nosso sofrimento. E aí o mais bacana é que a arte permite realmente testemunhar essa trajetória da medicina, que vai da magia para a ciência, que vai da superstição para a experimentação, que vai do milagre para a descoberta. A história da medicina e arte estão intrinsecamente ligadas, e ambas exerceram reciprocamente um fascínio nas pessoas. Dentro de uma perspectiva histórica, a gente vê várias figuras de Apolo representadas em obras de arte. Então, Apolo, só para ter uma noção, é um deus polivalente. Ele é o deus do sol, da justiça, da ordem, da lei, mas olha lá, ele é o deus da poesia, da música, das artes e da cura. Interessante, então, que Apolo é um deus
tanto da medicina quanto da arte. Então, por exemplo, Apolo e seu filho Esculápio estão aqui representados. Esse Esculápio, o primeiro que eu apresentei, um dos deuses da medicina. Ao lado dele estão os dois filhos, Macaon e Podarílio, que são os deuses protetores dos cirurgiões. Suas filhas, Igeia e Panaceia, respectivamente, as deusas da saúde e dos medicamentos. Eu chamo a atenção para a obra como os deuses são maiores que as figuras humanas que estão ali pedindo socorro para esses deuses. No entanto, por quase 1.500 anos, até o final da Idade Média, né, durante toda a Idade Média, a medicina teve, tanto a medicina quanto a arte, teve relegada a um plano secundário, já que o homem estava obcecado dos seus problemas espirituais e religiosos. Isso pode ser observado nessa tela, onde lá atrás um médico está inspecionando a urina de um paciente que está muito ruimzinho, não é Covid, mas ele está bem moribundo. Mas o que interessa aqui é que no plano frontal, primeiro, os cuidados principais desse paciente são atribuídos a essas religiosas que estão lendo textos bíblicos, né? Mas isso, felizmente, muda quando surge o Renascimento, com as figuras de Platão, Aristóteles, Sócrates, e é com o Renascimento e sua visão racionalista, antropocêntrica, que valoriza o homem, a natureza, o pensamento, que as coisas vão caminhar muito, tanto para a medicina quanto para a arte. E na medicina a gente tem um desenvolvimento excepcional nesse momento, em função, por exemplo, da dissecção dos cadáveres, como nesse tratado que perdurou por mais de 200 anos, que é o tratado do André Vessalio sobre a anatomia humana. E nós temos também, nesse momento, o início das obras de artes com figuras humanas de Michelangelo, as obras importantíssimas desse gênio irrequieto, perfeccionista, que é o Leonardo da Vinci, esse homem vitruviano, os colegas obstetras com a circulação materno-fetal, estudo de embriões. Então, teve um grande desenvolvimento na ciência. E teve também um grande desenvolvimento na arte, quando os artistas se apoderam desse conhecimento para poder fazer seus trabalhos. Aqui, por exemplo, a gente vai ver essa belíssima representação do mito do Apolo com a Daphne, que é assediada pelo Apolo, ela resiste a esse assédio, se transformando numa árvore, que os braços delas estão se transformando no tronco de uma árvore, mas é possível ver a belíssima anatomia que o Polaiolo vai usar, já algum conhecimento científico. Ao longo da história, a medicina foi tema de muitas obras de arte. Então, pintores como o norueguês Edvard Munch, o espanhol Pablo Picasso, o austríaco Gustav Klimt, o holandês Rembrandt, a mexicana Frida Kahlo, mais recentemente o americano Kate Haring, todos eles abordaram temas relacionados à medicina, à doença, aos tratamentos. E o que é muito legal é que muitos deles fizeram com base nos conhecimentos científicos daquela época e também nas suas próprias experiências de vida e de adoecimento. Então, nós vamos dar uma passeada rapidinho nessas obras para entrar especificamente nas obras que abordaram a questão da pandemia, né? Eu diria que possivelmente todas as especialidades médicas foram retratadas em diferentes épocas e segundo a técnica dominante de arte naquele dado momento. Então, por exemplo, a gente vai na neurologia, uma obra do Rafael, sobre os 2 episódios do Evangelho de São Mateus. Isso está lá na Bíblia, mostrando a subida de Cristo para o céu, acompanhado pelos apóstolos. Mas aqui no plano terrestre, nós temos um homem que pede desesperado ajuda para o seu filho, que está tendo um ataque epilético. E a epilepsia, nessa época, era tratada como uma possessão demoníaca. O tratamento não era dos mais adequados, era fogueira, o isolamento. A oftalmologia, como na obra do Peter Bruegel, onde os cegos, os fariseus, novamente um texto bíblico, conduzem uns aos outros rumo ao buraco. Você vê que essa caravana de cegos está caindo ali no buraco, o precipício, o inferno. Então, diferentes tipos de cegueira estão retratados. A ortopedia, por exemplo, na obra do José de Ribera, onde esse menininho pobre, mas sorridente,
mostra um pé torto, talvez em decorrência de uma poliomielite. Mas interessante, ele carrega na mão uma carta em latim que diz: dê-me uma esmola, pelo amor de Deus. Sugerindo que o objetivo da pintura aqui é menos retratar a deformidade e mais mostrar uma ação de caridade, já que a boa ação ainda hoje é para o cristão um meio de obter uma saúde para a alma e não para o corpo. Um detalhe adicional, a gente de frente para a pintura observa que a nossa perspectiva é de baixo para cima, isso é intencional. É provável que o pintor tenha feito isso para realçar a figura do menino pobre, dignificando tanto o doente quanto o pobre. Ainda na ortopedia, Thomas Hickens faz essa obra em 1875, que é uma verdadeira lição de cirurgia no século XIX. No centro da tela, não tem nem dúvida, está exatamente no centro da tela, é o Dr. Samuel Gross, da Escola Médica de Jefferson, na Filadélfia, que está realizando mais do que um ato médico, está realizando um ato cirúrgico. Ele tem nas mãos um bisturi, a mão está cheia de sangue, nós estamos, como eu já disse, em 1875, já havia evidência da existência dos micróbios, dos agentes infecciosos, estava sendo já investigado. E havia evidências de que era necessária a asepsia, mas ele não usa luva nesse momento, né? Ele julga que não era importante o uso da luva. Isso demorou um pouco para acontecer. Ele está operando uma osteomielite, como a gente pode ver. Esse paciente está sendo assistido por um anestesista que usa o éter. Uma figura curiosa nessa representação, essa figura dessa mulher no canto esquerdo, que não consegue olhar a cena da cirurgia, mostrando horror à cirurgia, e que pode ser a mãe do paciente, pode ser a própria esposa do próprio paciente. Thomas Hickes é um pintor realista. Essa obra está na Escola Médica de Jefferson, na Filadélfia. Ainda na ortopedia, nesse trabalho muito bacana da Frida Kahlo, A Coluna Quebrada, que vai falar um pouco das sequelas, da sequela e o sofrimento do acidente que ela sofreu com 18 anos de idade. Então, aqui a gente nota que no rosto tem dor e sofrimento em função dessas lágrimas, né? A história médica da Frida é impressionante. Ela teve poliomielite quando era muito jovem, ela tem esse acidente ela teve acidente no ônibus, né? Não dependia dela dirigir o ônibus, mas enfim, o fato é que ela, nesse acidente, ela sofre uma fratura importante da pelve e da coluna e fica acamada por muitos anos, e a partir daí que ela parece que inicia um interesse de pintar e retratar o que ela estava passando. Mas no período de 1910 a 1953, Frida é submetida a 22 cirurgias. Ela vai morrer de gangrena na perna direita, ainda que os estudiosos considerem a possibilidade no final de um suicídio assistido. Tem pregos por todo o corpo, falando então desse martírio, que adquire um caráter de um martírio religioso. Junto com isso, os seios à mostra dão uma conotação sexual, mas a coluna a qual se refere o título, a coluna quebrada, é uma coluna clássica grega que está quebrada, que parece que vai ruir, e é ela que dá título ao título da obra. A mesma pintora, só que aqui numa cena de ginecologia, retratando uma experiência pessoal de um abortamento. Ela mesma deitada no leito de hospital. O hospital se chama Henry Ford, e é também um segundo nome a essa obra. Essa obra tem um segundo título, que seria Henry Ford. E fala desse período em que a Frida Kahlo morou com Diego Rivera, o pintor muralista mexicano, nos Estados Unidos, desse período de convivência, uma convivência mais do que atribulada entre os dois, mas esse é o momento que eles moram nos Estados Unidos. Mas, novamente, o fato é que em 1925 ela sofre esse acidente que modifica a vida dela. Isso está representado na figura por essas figuras da bacia, da pelve, né, como aí mostra, mas aqui em específico nós estamos falando do abortamento, representado por esse sangue no leito hospitalar. Ela atribui esse abortamento não só ao acidente automobilístico, mas também essa relação mais que conflituosa que ela teve com Diego Rivera.
O Pássaro Voador, então, o título original. Ainda na ginecologia, Rembrandt retrata a história de Sansão e Dalila, mostrando uma Betsabá triste, resignada, com a carta que ela está portando na mão, que ela acabou de receber do rei Davi, convidando-a para se consumar o enlace sexual. Né? Ela está nua, mas os genitais estão delicadamente protegidos por um véu. E aqui tem um detalhe muito bacana, que é essa mama esquerda da modelo da personagem. Rembrandt usou como modelo sua esposa Hendrik Stoffels, que, se a gente olhar agora no detalhe, vai ver que nessa mama esquerda dela tem sinais de alteração, retração de pele, uma simetria mamária, alteração da cor, e para muitos pesquisadores é possível que ela estivesse sofrendo de um câncer de mama. O fato é que Hendrix veio morrer em 1663, então nós estamos falando de aproximadamente 9 anos após a realização dessa obra, e o Rembrandt teve a oportunidade de acompanhar esse declínio físico e retratar esse declínio físico da própria esposa. Isso virou tema, posteriormente, de publicações científicas. Os colegas da área de pesquisa, nessas publicações científicas, discutem esse diagnóstico, se realmente foi câncer ou foi uma tuberculose ganglionar, ou eventualmente foi só uma mastite, ela morreu de outra coisa. Enfim, isso virou um tema científico. Na clínica médica, a arte holandesa do século XVII é riquíssima em pinturas sobre temas médicos, porque havia, na ocasião, uma interdição da reforma protestante sobre a representação de temas religiosos. Então, a partir disso, os pintores holandeses retratam muitas cenas de interior e muitas cenas médicas. Então, aqui a gente vê uma jovem, talvez a filha ou neta dessa senhora, segurando a mão dessa senhora, que parece não está muito bem. A menininha chora, segura a mão da senhora. Ela é uma mulher de meia idade, que estava com os pés fora do sapato, e quando a gente olha no detalhe, a gente nota claramente que ela tem um ar cansado, fadigado, ela está recebendo alimentação com as custas, com o apoio de uma servente. Se a gente observar, o ventre dela parece bastante inchado, né? Mesmo por trás da camisola branca, perceber que ela tem um inchaço. Ela provavelmente sofre de um coro pulmonar, uma insuficiência cardíaca, e é isso que um médico ao lado está fazendo, está diagnosticando, um médico muito bem vestido. Não era muito fácil caracterizar quem era o médico, quem era o charlatão nessa época pela indumentária, mas aqui o médico parece preocupado, olhando contra a luz um vaso com urina. A urinoscopia, aqui urina concentrada, escassa, né, era uma das manobras, então, propedêuticas que mais caracterizou a profissão médica. A outra é a tomada de pulso. Então, tem uma série de obras que abordam também a tomada do pulso e a urinoscopia como elementos constitutivos da profissão médica. Esse diagnóstico de insuficiência cardíaca também deve ser o mesmo aqui dessa obra muito interessante do Francisco Goya, que fez essa obra em agradecimento ao seu médico, o doutor Arrieta. A obra é de 1820 e ela foi feita para isso, para expressar uma gratidão do Goya para o Arrieta, que o salvou de uma crise hipertensiva, e ele, na época, o Goya tinha 73 anos, e ele veio morrer 8 anos depois. Né? Então, essa gratidão está expressa no pé dessa tela, em que ele começa um texto dizendo: Goya, agradecido a seu amigo Arrieta pelo acerto e esmero com que salvou minha vida, e segue fazendo essa gratidão. O paciente está muito pálido, o próprio Goya está muito pálido, a boca está aberta, ele parece estar tendo dificuldade de puxar o ar. O próprio lençol que ele está agarrando fala de uma intensa falta de ar, e é provavelmente um edema agudo de pulmão, uma crise decorrente de uma crise hipertensiva. E o Arrieta está aqui ao lado. Mais do que como um médico, ele é um amigo, como se pode ver por esse abraço fraterno que ele dá no Goya.
Na neurologia, na geriatria ainda, tem obras interessantíssimas sobre a demência. Eu separei duas que mostram uma sequência temporal, em sequências temporais, dois autores que fizeram autorretratos. Essa autora, Helene Schefferberg, difícil falar, se tiver algum finlandês puder me corrigir, eu vou achar bom. Mas, enfim, a Helene faz esse primeiro retrato aos 50 anos, em que ela tem uma expressão vívida, ela olha para o espectador, o olhar dela é muito consciente, muito claro, mas depois, em 1945, nós temos um cenário completamente diferente. Aqui, com 83 anos de idade, essa pintora já está nos olhando de um outro local, de um outro tempo, onde já não tem mais representação clara dos movimentos, dos sons. Né? O que é interessante é pensar que essa máscara, que já está desfigurada pela demência, ainda... Um minutinho. Só um minutinho que deu um... Sabe? Só um minutinho que tiver um problema, está dizendo que... Fernando? Oi, saiu a apresentação, volta a... Eu vou votar, peraí, vamos lá. Ainda bem que deu para a vantagem de ter assistente aí. Foi aqui que eu parei? É aqui? Isso, foi aí. Tá legal, então eu recomeço daqui. Foi só isso, né? Tá. Então, aqui na geriatria, eu estava mencionando que nós também temos representações de obras que tratam... Só um minuto, está me dizendo que tem um pequeno erro. Só um segundinho, por gentileza. Só mais um segundo. Tudo bem, Fernanda? Sim. Tranquilo? Podemos ir? Então, eu estava dizendo que na geriatria eu selecionei dois autores que retratam uma sequência temporal a questão da demência. Então, essa autora, Helena Schefferberg, uma pintora finlandesa, faz esse retrato em 1912, onde ela se vira para o espectador, o olhar dela é um olhar bastante vívido, ela está consciente do que ela está fazendo, mas em 1945, anos depois, com a idade de 83 anos, o cenário é completamente diferente. Ela olha de um lugar em que já não há mais conexão de tempo e de espaço, né? Já não tem mais essa representação de movimento de som. Mas é legal pensar que essa máscara desfigurada pela demência ainda também tenta preservar esse mistério da vida e essa conexão. Foi a mesma coisa que fez esse pintor alemão, William Zutermollen, que descobre que tem Alzheimer em 1995 e tenta, a partir da arte, né, por meio da arte, compreender aquilo que ele está vivendo e vai lhe acontecer dentro em breve. Ele tem essa consciência. Então, a partir daí, ele começa a fazer autorretratos. A comparação dos dois autorretratos é muito bacana, né? Esse aqui aos 34 anos, em 1967, o olhar dele é bastante claro, direto, dialoga com quem está vendo, com o espectador. Mas o retrato de 1997, 2 anos após o diagnóstico do Alzheimer, é completamente diferente, o olhar dele é bastante ausente, não tem mais reconhecimento dessa realidade externa, e, segundo os críticos, o negro vazio que está ali atrás está representado nesse negro, a serra ao lado tem o mesmo caráter de representar o corte, a ruptura com a realidade exterior. E aqui uma sequência de obras desse mesmo autor, num período de 33 anos, em que mostra, de um modo muito impressionante e marcante, né, o declínio mental do qual ele foi vítima.
psiquiatria tem uma série de obras também retratadas, temas psiquiátricos. Selecionei rapidamente alguns para ilustrar. A dependência à morfina, que era bastante comum no final do século XIX. A UAS, a aspirina, só vai surgindo de 1900 em diante. Então, muita gente realmente se viciou em morfina como um analgésico. O alcoolismo, onde essa figura feminina, essa está realmente num isolamento social, num cantinho do bar, espremida, essas mãos enormes, esse olhar perdido, na frente dela uma garrafa de absinto, né? Fala do absinto, fala do alcoolismo, muitos em decorrência do uso do absinto, que era um problema grave nessa época. O mesmo tema que o Edvard Munch vai tratar com essa jovem desmaiada ou dormindo num quarto, isolada também, as garrafas de álcool, os copos vazios na mesa em frente. Ainda na psiquiatria, a loucura, né? Várias obras do Van Gogh, antes ou depois do acidente com a orelha, tratando e abordando a loucura. Na psiquiatria também, os estudos do Jean Icot, que são quase análises científicas e profundações de investigações psicológicas, né? Dos retratados. Ele tenta identificar nas obras, nesses personagens acometidos por transtornos mentais, essas características humanas, né? Dando ao louco um caráter digno. Então, aí ele pinta um cleptomaníaco, ele pinta essa mulher insana, o olhar, a boca apertada, o olhar perdido, vermelho. A mesma ideia do pintor bielorrusso expressionista Chaim Soutine, faz de um modo bastante similar a representação da loucura. Ele retrata aqui um louco e um idiota. Observem as cores fortes, o tamanho das mãos, a expressão do rosto. É muito impactante. Nesse período de isolamento, eu recentemente vi O Milagre da Cela 7. Eu acho que vale a pena como indicação para uma representação de um idiota, o papel de uma pessoa com deficiência. Maravilhoso, fica a dica para o isolamento. Falando de psiquiatria, medicina e arte, a gente tem que destacar rapidamente a obra também do Munch, O Grito, e um similar do Grito, que é feito um ano depois, que é a obra Angústia, os mesmos elementos, o braço de mar, o céu vermelho, o mar azul, né? Os elementos estão todos aí, e se o Grito fala de um mal-estar individual, Angústia fala de um mal-estar coletivo. Isso está em consonância com o que estava acontecendo na história da civilização, com as obras do Nietzsche, de Heidegger, posteriormente do próprio Freud, né? A pediatria, com algumas obras sobre mães e filhos e crianças adoentadas, onde essas obras mostram o sofrimento, às vezes físico, às vezes psíquico dessas crianças, como nessa pintura do Vladimir Makovsky e na pintura do Gabriel Metso, do século XVII. Eu destacaria aqui esse olhar terno da mãe com o seu filho, né, com a filha, a posição nós vamos ver que da criança, que fala muito da influência do Michelangelo, da obra Pietà, como eu vou mostrar na sequência, mas aqui eu já estou introduzindo o tema da pandemia, doença infecciosa na arte, porque, para dar um dado estatístico, em 1663, 1 em cada 10 crianças morria em decorrência da praga. Aí a Pietà, o mesmo tipo de postura mãe e filho. Tá? Bom, entramos na pandemia e nós temos bastante obras de arte que falam de doença infecciosa e pandemia. Pandemia deriva do grego e quer dizer tudo, todos, acometendo o povo, dando uma magnitude, intensidade, gravidade do problema. Uma das explicações para o surgimento das pandemias ao longo da história da humanidade tem a ver com o comércio generalizado associado a uma urbanização intensa, né, que permitia várias possibilidades de interação humana. Favorecendo o surgimento das epidemias. Se lá para trás era seda e iguarias transportadas por navios mercantes, o cenário hoje não é tão diferente, talvez um pouco pior,
porque hoje nós temos aviões a jato, todo tipo de comércio, de mercadoria e quinquilharias. Isso favorece demais o surgimento das epidemias. Mais ainda, e isso tem a ver, por exemplo, com o Covid hoje em dia, muitas dessas interações homem-animal têm a ver com um tipo de modelo econômico que destrói o habitat, que destrói a natureza. E eu recentemente vi uma live de uma antropóloga, Elci Lagru, muito interessante. Ela estuda tribos indígenas brasileiras do Acre, da região do Amazonas, em que ela dizia como o índio entende que essa é uma reação da natureza, o que eles chamam um Isum, ou a vingança dos animais, não é só a vingança do morcego, se no passado foi o porco, foi a ave, e talvez tenha aí um conhecimento oriundo da antropologia, sugerindo que nós temos que repensar realmente o nosso modelo de exploração do meio ambiente. Em muitas sociedades antigas, né, se acreditava que espíritos e deuses é que infligiam doenças e destruições, e isso era devido a essas pessoas, a população merecia esse castigo divino. Infelizmente, essa percepção não científica, não sei se ela é tão desatualizada, mas não científica, agravou o tipo de resposta e levou à morte de muitas pessoas. O fato que a gente tem que dar conta é que, apesar de todo o desenvolvimento científico que nós já... Um minutinho que eu estou recebendo a orientação, que a apresentação saiu. Fernanda, você confirma para mim? Não, tá ok, tá normal. Tá ok? Então, vou seguir. Um aspecto importante é que, apesar de todo o desenvolvimento científico, a gente conta com a ciência, estamos contando com ela nesse momento de elaboração de vacina, de descoberta de tratamento, mas a gente tem que se dar conta que isso fica eventualmente minimizado dependendo da virulência do agente. Não é impossível que agentes mais agressivos venham a ocorrer no futuro, né? No livro Epidemias e Sociedade, da Peste Negra ao Presente, um professor de História da Medicina de Yale, ele diz que as epidemias moldam de uma maneira absurda a sociedade, né? Elas transformam, alteram todo tipo de relações pessoais, elas agravam as inequidades. A gente está vivendo isso hoje, né? E interessante, ela também afeta o trabalho de artistas e intelectuais e a própria forma de se conceber a arte. Curioso que tem elementos de pandemia que são comuns ao longo da história, lá para trás, estão presentes até hoje, e eu aqui coloquei esse paraíso para falar de um deles, que é a quarentena, né? Então, hoje nós estamos vivendo essa situação de isolamento, mas a quarentena foi usada pela primeira vez historicamente nessa cidade que hoje é Dubrovnik, em 1377. Eu, quando vi essa imagem para ilustrar, falei, esse é o lugar que eu quero fazer isolamento social para o resto da vida, né? Aqui fica realmente facilitado fazer isolamento social. Mas, originalmente, a quarentena não era quarentena, era 30 dias, depois passa a ser 40 dias, 40 giorni do italiano, e quarentena vem daí, né? E tratava-se de um esforço para proteger as cidades costeiras das epidemias da peste. Então, a autoridade portuária, cautelosa, falava o seguinte, olha, se chegar um navio, vai ficar ancorado por 40 dias para poder desembarcar e evitar esse contágio da população. Um outro elemento comum no manejo das epidemias é o hospital de campanha, como a gente vê aqui representado. St. Pancras é um hospital de Londres, mas na epidemia de varíola de 1881, eles criaram um hospital separado, um hospital de campanha separado, para isolar esse paciente. É isso que nós vemos nessa representação desse pintor. A gente pode notar que nesse ambiente impera uma ordem, uma calma, uma higiene, e vale mencionar e destacar a presença central e muito importante, valorizada, como é comum nesse tipo de obra de arte, do profissional médico. No caso aqui, nós estamos falando de um enfermeiro. Esse gráfico é muito interessante, ele está disponível nesse link que eu estou apresentando aqui, está disponível na internet, nesse link que eu estou apresentando, e ele de fato, é um infográfico, né, com surtos e pandemias na história
desde o século II, com a praga antonina, com a praga justiniana, nós estamos falando do século II depois de Cristo, chegando até os dias atuais com a AIDS e a Covid, mostrando, então, de forma didática, que essas pandemias sempre fizeram parte da história da humanidade, e é possível que elas tenham feito parte até antes disso, que, por exemplo, entre as pragas que são citadas do êxodo judeu, do Egito, uma delas, pelo menos, fala de uma que causava pústulas nos animais e nos homens, representada nessa ilustração de 1320. O fato é que as estimativas de morte decorrentes de epidemia, elas variam segundo fontes, então pode ter uma certa variabilidade, mas a peste negra, ou peste bubônica, no século XIV, aparentemente é que foi a mais fatal, com até 200 milhões de mortes, seguido pelo surto de varíola, seguido pela gripe espanhola, e a gente observa, olha que interessante isso, eu comecei a compor essa aula agora no final de março, começo de abril, e naquela ocasião a gente tinha 80 mil mortos da Covid, hoje esse número me parece que passa 230, né? Mas ainda assim a Covid ceifou menos vidas do que, por exemplo, a AIDS, o HIV, já mataram mais de 35 milhões de pessoas. Vamos entrar especificamente, então, nas obras que abordam infecções e pandemias, e eu começaria com o escrófulo e alguns agentes infecciosos que acometem principalmente gânglios linfáticos, esses são os que dão as deformidades mais repugnantes. Em geral, isso era o caso da tuberculose ganglionar, que ataca os gânglios linfáticos, e também era o caso da peste. Então, escrofulose era oriundo, se dizia os escrofulosos, porque a palavra em latim escrofa, que dava essa origem. O que é curioso, que a gente sabe como médico, que alguma dessas enfermidades infecciosas podem evoluir de maneiras diversas. Elas podem levar o paciente ao óbito, mas muitas delas podiam regredir, estabilizar, e para alguns, o conhecimento científico da época, muito influenciado pelos dogmas religiosos, não se tratava apenas de uma cura, mas se tratava também de um milagre, né? Nessa mesma linha, acredita-se que reis como o Eduardo da Inglaterra, Luís XV da França, eles tinham esse poder de curar o paciente. Existia um ditado que dizia: o rei te toca, Deus te cura, e isso tinha a ver com uma negociação entre o prelado, os católicos e os imperadores, em que o prelado religioso dava ao imperador, já que não podia ficar para ele mesmo esse poder divino de curar pelo toque. E a gente vai ver na história da arte que tem muitas obras que falam desse poder da cura pelas mãos, como, por exemplo, nesse trabalho do século II a.C., na Grécia, em que a gente vê o deus Asclépio curando com as suas próprias mãos, e, do mesmo modo, tem muito na tradição cristã a história da cura, representações da cura pelas mãos de Jesus Cristo. Isso não é novidade, eventualmente basta ligar a TV, a gente vai ver cenas muito similares. Aqui, o toque dos escrofulosos é precedido por uma cena completamente teatral, situada num pórtico, né, uma arquitetura super sofisticada, um espaço lá atrás aberto, de colinas, sugerindo que nós estamos falando da Renascença italiana. Tem uma série de detalhes, a riqueza está presente aí nesses detalhes, do objeto que está sendo manuseado, na roupa desse soberano, no próprio bispo que está ao lado. Mas tudo isso está mostrando claramente que esse é um ambiente de riqueza que contrasta com a pobreza dos escrofulosos que estão ali solicitando a cura pelo toque, né? Um deles está portando uma bengala e a impressão é que eles têm que esperar por esse socorro. Essa é uma cena épica que mostra o imperador Napoleão Bonaparte visitando suas tropas
quando eles estavam em luta no Egito contra o Império Otomano. E aqui a gente vê Napoleão Bonaparte fazendo um gesto que atesta o seu caráter divino. Ele toca o escrofuloso, ele não teme tocar o escrofuloso, né? Esse caráter divino do imperador é acentuado por essa luminosidade que vem lá de cima. Se vocês olharem aqui ao lado esquerdo, lá em cima, a gente nota a bandeira da França. Aqui embaixo, uma série de corpos, de cadáveres, eles estão sendo retirados do ambiente. 2 negros estão retirando corpos lá para trás. A caridade está representada aqui nas cestas de pães, mas o ambiente aqui é infernal, deve ter um odor incrível, e um dos cavaleiros dessa tropa tampa o nariz, evitando esse odor que é exalado pelos corpos. Essa pintura ela foi mostrada ao público na proclamação do Napoleão Bonaparte como imperador em 18 de maio de 1804, e é interessante que o diretor do Louvre, na ocasião, participou da própria expedição junto com Napoleão Bonaparte e conduziu o trabalho do Antoine Jean Gros, que faz essa pintura. E a ideia aqui era exaltar o caráter divino do imperador, que foi até Jaffa participar e ver a tropa, mas também melhorar o moral da tropa que estava acometido, que estava sofrendo da peste. É engraçado imaginar, quando eu apresento essa obra de arte, às vezes eu mostro nas aulas, eu digo para os alunos que esse pintor, não parece aqui ainda, mas ele se tornará, dentro de pouco tempo, 10 anos, não mais que isso, um dos mais geniais, excêntricos e longevos pintores da nossa história da arte. Aqui, no entanto, ele só tem 16 anos de idade. Ele vai tentar representar 2 aspectos envolvidos no tratamento da doença. Ele usa a ciência, que eu vou mostrar aqui, representado no próprio pai. Ele usa o pai como modelo, o pai é o médico. O pai está fazendo um gesto típico de um médico, ele toma o pulso dessa paciente enferma. E o outro aspecto envolvido no tratamento é a caridade, representado por essa monja, essa religiosa, que está com uma criança no colo dela, a criança até um pouco desproporcional do tamanho da obra para ser carregada, né? Mas o que interessa aqui é a retratação dessa enferma, que ela está pálida, os olhos dela estão fundos, o rosto dela está caquético, os dedos da mão são longos e ossudos. Nós estamos no final do século XIX e ela sofre de tuberculose. Muitos sofreram. Tuberculose matou o músico Chopin, o pintor Watteau, os escritores Dostoiévski, Kafka, George Orwell. E, curiosidade para os médicos, matou também Teófilo Laennec, que é o cara que desenvolveu o estetoscópio, que ajuda por muito tempo, era esse o método que a gente tinha para pensar no diagnóstico da tuberculose. O próprio Teófilo Laennec acabou morrendo de tuberculose. Se não descobriram, o autor dessa obra é Pablo Picasso, aos 16 anos. Essa obra está num pequeno museu, o Museu Picasso de Barcelona, pequeno porque ele se ocupa das obras de um Picasso, de um período da vida do Picasso, um período inicial. As outras obras estão espalhadas por todos os lugares do mundo, mas é uma boa dica aí para quem eventualmente for até Barcelona. Em função das deformidades e das dores que a lepra causa, né, ela acabou se tornando, e muitas dessas histórias estão nos livros, incluindo nos livros bíblicos, na Bíblia, né, a lepra acabou se tornando realmente um símbolo do sofrimento humano e da brevidade da vida. Não só isso, mas, como eu mencionei, por muito tempo mostrou claramente essa relação entre pecado e punição. A lepra foi introduzida no Ocidente pelos cruzados e, por isso, na literatura, às vezes ela é denominada a doença do bom Deus. Uma curiosidade é que uma prática desse período é que quando um cristão entrava num leprosário para ser isolado da sociedade, para ter cuidados com a lepra, ele rezava uma missa prévia para ele mesmo, né?
Quando eu vi isso nas minhas pesquisas, achei curioso. Eu falei, nossa, essa estratégia se pegar é complicada, né? Você entrar no hospital, num tratamento já fazendo sua própria missa, me pareceu meio inovadora. Não sei se a moda pega. De qualquer modo, no passado, a gente observa que muitas dessas doenças incapacitantes ou deformantes, como surdeira, cegueira, doença motora, os retardos, e algumas que eram decorrentes de doenças infecciosas, né, que não matavam, mas sequelavam, elas acabam adquirindo, eram tantas que acabam adquirindo um caráter particular, e em um dado momento da história elas deixam de ser consideradas apenas doença, mas passam a ser aceitas como uma coisa diferente, uma condição diferente de um determinado ser humano, e o que estava por trás disso, obviamente, era uma valorização desse ser humano, né? Uma das lendas mais marcantes sobre a lepra é a do imperador romano Constantino, que recusa o conselho de se banhar em sangue de inocentes. É disso que se trata esse afresco que eu estou apresentando. A ideia era que ele precisava se banhar no sangue de inocente para se curar. Ele resiste, ele parece que tem uma aparição noturna num sonho. São Silvestre aparece para ele, e a partir dessa aparição ele toma uma atitude contrária, tem um gesto piedoso e poupa esses inocentes. Aqui na obra é possível observar que o rosto dele tem as marcas da lepra. Ainda um outro personagem bíblico, nós estamos falando de Jó, que se torna um modelo de paciência, santidade, né? Ele é tentado pelo demônio para negar Cristo, mas ele resiste, e ele sofre todo tipo de privação. Ele é privado do seu dinheiro, ele perde a sua esposa, e aqui ele está sentado, no corpo dele mostra as marcas decorrentes da praga. Então, o demônio, uma figura um pouco esquisita, com seios, né, com as mamas, açoitando ele. Ao lado dele, uma passagem ainda bíblica dos falsos amigos que tentam enganá-lo, tentando reforçar que ele pecou contra Deus, mas que ele merece a punição, mas ele, como conta o texto bíblico, resiste, ele acredita no Senhor e por isso ele acaba vivendo longamente. Rembrandt também faz um retrato de um leproso, o rei leproso Uzias, que foi o 10º rei do Judá, antes de Cristo, e segundo o Antigo Testamento, ele contraiu lepra também como decorrência de um castigo divino. Ele tirou dos sacerdotes um poder que era de queimar o incenso no altar. Isso era proibido aos imperadores, aos reis. Ele faz isso, ele recebe esse castigo. E aí Rembrandt trata retratar esse personagem com toda a pompa. Ele é ricamente vestido com esse turbante, os detalhes do prendedor de roupa, no nariz a marca da lepra, mas a mão apertada e a expressão facial não deixam dúvida que ele sofre, que ele tem um grande sofrimento emocional. Na tela ainda 5 leprosos, cada um deles com diferente grau de incapacidade, né? São graus diferentes de sequela, e um que chama a atenção é esse tipo de roupa, que é uma capa com sinal, com pele de raposa, cauda de raposa, que é uma indumentária típica dos leprosos, né? Bruegel faz essa obra em mais ou menos 1568, falando da disseminação da lepra naquele momento histórico, mas a gente sabe que a lepra já existia na Índia em 600 a.C. e que ela foi trazida para a Europa por Alexandre o Grande, né? Os soldados do Alexandre o Grande que trouxeram a coisa. Mas o fato é que a lepra foi um tema recorrente na história da arte. Eu mostrei o Rembrandt, eu mostrei o Bruegel, mas Dürer, Botticelli também retrataram a lepra. Existem outras obras sobre a lepra. E aqui é uma outra indumentária típica do leproso, eu falei daquela, essa é uma outra, em que o leproso usa um sinete, um chapéu de aba larga, as marcas da lepra no rosto, e ele com esse sinetezinho, ele ia balançando, avisando que está chegando, para permitir que as pessoas corressem e fugissem dele. Eu vou mencionar rapidamente o trabalho do Bosch, um pintor dos Países Baixos do século XV, virada do
XVI, né, que é conhecido por essas figuras estereotipadas, caricaturais. Muitos desses indivíduos são deformados, sequelados pelas doenças infecciosas. O Bruegel é um continuador desse estilo do Bosch. O personagem parece um pouco imaginários, fantásticos, extraterrenos, né? Mas o Bruegel tem uma característica particular, que ele é mais satírico, né? Que ele é menos satírico e mais realista, e nós vamos ver isso na sequência agora, que nós vamos entrar no tema da peste, né? Peste, em grego, significa golpe, desgraça, mas significa também aflição. É uma palavra, então, polissêmica, ou seja, uma palavra com vários sentidos. Não é pouco habitual que a gente discute, falar é uma praga, dizendo que isso é uma aflição. No latim, peste significa pior, ficar mal, e foi usado para designar várias doenças contagiosas, infecciosas. Às vezes, mais de uma doença foi usada com o mesmo nome, né? Mas não tem dúvida que é um mal que afligiu demais o Ocidente. Existem estimativas que, nesse período de alguns anos, aí, ocorreram 43 milhões de mortes na Europa, mortes em decorrência da peste na Europa, mas outras estimativas chegam a falar em 200 milhões, já que a peste durou quase 300 anos, com períodos de recidivas, surtos recorrentes, né? Na linha de frente da peste estavam os religiosos e muitos deles morreram. Interessante que no século XVII a peste some. Não se sabe exatamente como isso ocorre, mas do ponto de vista da história da medicina, ela marca uma transição, que é mostrar que certas doenças têm caráter público e não privado, ou seja, toda a população está sujeita, e isso vai servir de base para a epidemiologia e o estudo das doenças dentro de uma perspectiva de saúde coletiva, e isso é muito importante, né, porque mostra que ela não poupava os mais favorecidos. Boccaccio, em Decameron, fala da peste. Ele faz uma descrição da peste, de um tumor que atinge a virilha, atinge as axilas. Ele chamava esse tumor como gavociolo, e está aí na obra Decameron a descrição da peste. Aqui tem uma curiosidade, né? E ao contrário dos médicos que na época atribuíam a peste à teoria dos miasmas, os miasmas, então, era uma teoria que significava que a impureza, contaminação do ar, podridão no ar circulava, e isso vinha de odores fétidos, do pântano, da água encharcada, ou dos corpos, né? Então, isso era veiculado pelo ar, essa era a ideia dos miasmas. Então, para os médicos eram os miasmas, mas as pessoas comuns temiam que o vetor dessa história fosse o próprio doente, a roupa do doente. Então não era incomum queimar a roupa do doente, é isso que está sendo mostrado aqui, né? Do mesmo modo, essa miniatura aqui da peste na cidade de Tournai mostra como os cidadãos dessa região da Bélgica enterravam seus mortos. Então aqui é uma série de caixões, tem 9 caixões nesse espaço pequeno, tem 15 pessoas retratadas nessa obra, e o que chama a atenção é que o autor, ainda que no século XIV, ele começa a mostrar particularidades na dor e no sofrimento de cada um desses personagens. Aqui, esse retábulo foi realizado por uma capela na igreja de San Fermo Maggiore, na região de Verona, uma região que hoje também, novamente, está sofrendo com a peste, com o Covid, né? Mas trata-se de um ex-voto para o fim da peste. Nós estamos lá mais ou menos 1630, até 1640, 2/3 da população da cidade foi vitimizada. E mostra que Verônica suplicando para a Virgem Maria, para ela interceder junto com seu filho Jesus, para acabar com a peste, mas observem que Jesus está lançando uma flecha, né? Sugerindo novamente que a peste era um castigo divino contra os pecados humanos. Esse siciliano e abade Gaetano Zumpo, que trabalhava com cera, ele faz uma série de obras entre 1691 e 1695 sobre morte, e aqui a peste é um desses temas, tudo é muito teatral, caráter dramático. Observem que
uma série de figuras, né? Alguns mortos, outros vivos, outros sofrimentos, mas aqui o que é importante destacar é que já tem o estudo da anatomia, a própria cera está sendo usada como forma de se estudar a anatomia. O triunfo da morte é uma das iconografias que é associada à peste, e outro nome é a dança macabra. Ela se difunde, então, na Europa a partir do século XIV, e para alguns historiadores ela envolve um duplo mecanismo. Trata-se de um humor macabro, né? Fazer gozação com uma coisa que é terrível, né? Mas também é uma reação psicológica ao terror. Você, apavorado com aquilo que você está vivendo, eventualmente você enfrenta desse modo, né? Dois elementos marcam essa iconografia da morte, o triunfo da morte, a dança da morte. Um deles é a reflexão sobre a precariedade e a transitoriedade da vida. A vida é curta, a vida é passageira, aqui ela ganha um acento trágico. Mas ela também contempla uma dimensão crítica, que é uma resposta para aquelas pessoas que entendem que, já que a vida vai acabar mesmo, eu vou fazer de tudo para aproveitar a todo instante, a qualquer custo, um conceito que é conhecido do vanitas, do latim futilidade, né? Muitas obras de natureza morta, com crânios expostos, retratam esse aspecto. O triunfo da morte tem origem no teatro e na literatura, mas ele tem duas mensagens. A morte vai atingir a todos, não importa quem, mas ela fala também de uma salvação, que é a vida eterna. E um dos pintores que mais abordou esse tema do triunfo da morte é Rubens, que faz vários retratos e, infelizmente, ele próprio vai morrer da peste. Só para ilustrar, a transitoriedade da vida é representada nessa obra, onde há uma clara oposição dessa jovem, bonita, nua, Rosine, que está encarando altiva a morte. Está em pé, ela não está, ela está apoiada, mas ela não tem pernas, né? E é um esqueleto que encara Rosine encara a morte. Mas olha que bacana, muitos desses afrescos estão em igrejas. Por exemplo, nessa igreja, no Vale do Loire, na França, é possível lá dentro observar essa representação da dança macabra, mostrando, estão vendo aí um esqueleto carregando um jovem, um esqueleto carregando aqui uma outra pessoa abonada, com poderes. Então, os historiadores interpretam essa iconografia radical da morte como, de novo, uma manifestação dos traumas. Deixa eu falar uma coisa. Desculpa, Alô? Teve uma pequena interrupção? Tá. Então, mas para alguns outros historiadores, essa iconografia fala também do outro lado, que é um apaixonamento pela vida, o temor de perder o que a vida dava, a amargura de perder essa vida. Mais uma igreja, um oratório na região de Clusônia, região de Bérgamo também, uma região que hoje sofre com Covid, né? E aí o triunfo da morte, estamos na frente do oratório, nós vamos ver com detalhes essa imagem, nós estamos vendo a própria morte representada aí por uma rainha esquelética, ela tem um pergaminho, ela é auxiliada por dois esqueletos, um porta que parece ser uma espingarda, o outro parece que porta uma arco e flecha, e uma série de pessoas, aparentemente muito ricas, com oferendas nas mãos, rezando, pedindo o perdão, oferecendo objetos, implorando por misericórdia, mas a morte não está muito interessada nessa riqueza mundana. O que ela está interessada é na vida das pessoas, como mostra, por exemplo, essa câmara mortuária, onde um papa e um imperador estão ali enterrados. E eu deixei para falar do Bruegel no final, porque essa é uma obra clássica, né, que retrata a peste. Isso vale a pena no Museu do Prado visitar. Ela mostra, então, a terra arrasada, lá atrás um incêndio, a árvore sem vida, um lago sem peixe, sem vida também, um naufrágio que está ocorrendo lá atrás, e aqui no centro, e mais importante, a morte, que está cavalgando sobre um cavalo, ceifando vidas. Ela tem uma foice na mão, ela está colhendo as suas vidas, ela tem uma legião de caveiras, que é um exército que a apoia nessa empreitada. A morte não poupa o imperador, está bem vestido, mas ele está morrendo.
E o Bruegel, como eu mencionei, ele era um cara muito satírico, essas obras tinham um caráter de condenação moral dos vícios, do pecado, e ele representa 2 dos pecados. Um deles é a carta, o jogo de cartas, né? Então essa mesa tem um jogo de cartas, embaixo um bufão está tentando se esconder debaixo dessa mesa, e o outro vício, e aqui parece que é o que é mais interessante, eles não estão muito preocupados, é uma condenação à luxúria, aos amantes. Eles parecem que estão bem imunes à passagem da morte, estão tocando um violão, estão ali se tocando. Um detalhe, essa obra foi feita em 1562, e a peste já tinha acabado na Europa, acabado do jeito mais importante, porque ela foi e voltou, mas aqui, então, o que o Bruegel acaba fazendo é uma representação do que teria sido essa epidemia na Idade Média, né? Essa obra está no Prado, vale a pena ser visitada. E ela guarda uma semelhança com uma outra obra do Dürer, uma xilogravura, onde os cavaleiros do Apocalipse estão aí num galope, ceifando também vidas, as pessoas estão aqui sendo atropeladas e morrendo por esses cavalos, mas tem uma particularidade desse trabalho do pintor Dürer, é esse anjo lá em cima, que parece que lidera um pouco essa destruição, sugerindo que, na verdade, o que está ocorrendo está de acordo com o plano divino, que, após a morte, há ainda uma possibilidade de salvação, e essa é uma pintura típica do juízo final, em que, na hora final, nós vamos ter duas possibilidades, a depender da nossa vida em terra, que é a salvação ou a condenação. E, para concluir esse tópico, eu vou falar do Robin, que faz uma série de pinturas. Ele é um pintor alemão, que foi mestre do retrato no Renascimento, e ele faz uma série de pinturas sobre a dança macabra, que mostra, é um tipo de uma alegoria, que mostra homens de todas as idades, de todos os tipos sociais. Nesse caso, ele vai incluir o médico, um esqueleto, dá para ver os detalhes, a morte chegando, ela vai lá bater um papo com o médico, é ela que está portando o vasinho de urina, né, que normalmente era o médico que se ocupava disso, e observem que ela está carregando pela mão um velhinho que, pelo jeito, está condenado. Quando eu vi os trabalhos do Robin, né, e a doença macabra, eu fiquei pensando que ele deve ser um dos precursores dos memes, né? Porque isso aqui é um típico meme para o século XVI. E uma outra figura de médico que mais assusta do que tranquiliza, que é o médico da peste. Eu acho que tem uma semelhança razoável com a paramentação e o uso de EPIs dos dias atuais. A ideia é a mesma, né? E aqui esse é o traje do médico que enfrentava a peste, na França e na Itália do século XVII. Observem que ele está todo coberto, trata-se de um sobretudo que vai até o tornozelo, ele tem uma máscara com bico de pato, bota, luva, chapéu de aba larga, esse bico de pato está apoiado por tiras, né, ao redor do pescoço. Mas o interessante aqui é que essa máscara tinha essa abertura não só nos olhos para poder ver, mas também 2 aberturas no nariz, em que permitia ao médico respirar e, ao mesmo tempo, ele podia cheirar uma substância doce ou forte, e a ideia aqui, com essa respiração, era afastar os odores fétidos, os miasmas, porque nós estamos, de novo, século XVII ainda, a teoria dos miasmas não acabou, ela só vai acabar no século XIX. Então, aqui, essa era a proteção que esse médico tinha para enfrentar a peste. Nós entramos na gripe espanhola e vale mencionar que era uma gripe do tipo influenza, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. É uma gripe de origem desconhecida, admite-se que de ser espanhola, foi porque os jornais espanhóis falaram, divulgaram a gripe, mas ela pode ter sido, inclusive, oriunda dos Estados Unidos. E muitos historiadores dizem que ela é uma gripe, é uma pandemia esquecida, por alguns motivos que são pertinentes ao que a gente está vivendo hoje. O primeiro é que ela é uma gripe que durou pouco tempo, 9 meses. Entre o começo e o fim foram 9 meses. Mas principalmente porque ela ocorreu durante uma guerra mundial. De modo que a preocupação com a guerra acabou minimizando a preocupação
com a disseminação da gripe pelo mundo. Mas o mais curioso é a hipótese que o esquecimento dessa pandemia decorre de uma reação comum da sociedade, em que as pessoas, no momento inicial, têm um terror e depois, superado a fase de expansão da doença, venha um descaso, um esquecimento da experiência traumática vivida. O fato que a gripe espanhola quase matou Walt Disney, quase matou Greta Garbo, quase matou Franz Kafka, mas ela matou o poeta Apollinaire e matou Sophie Freud, uma das filhas do Sigmund Freud. Outra pessoa que faleceu em decorrência da gripe foi o pintor expressionista austríaco Egon Schiele. Ele faz esse quadro A Família. Ele não chega a terminar esse quadro A Família, a obra tinha até um outro nome, chamava A Família Agachada, porque ele morre durante a conclusão dessa obra, né? E aqui ele mesmo está representado, ele está com a sua esposa Edith, e curiosidade, é uma criança, o filho desse casal. Mas esse casal não chegou a ter o filho. Edith pegou a gripe espanhola quando estava gestante, por volta do 6º mês, desenvolveu uma epidemia e acabou morrendo da gripe espanhola. 3 dias depois da morte da Edith, o Egon Schiele também veio a falecer. Então, a gripe espanhola ceifou a vida do Egon Schiele, mas não matou o Edvard Munch. O Edvard Munch é mais conhecido, pintor expressionista, como eu já mencionei, norueguês, mais conhecido pela obra O Grito, né? E ele teve contato com a gripe espanhola, adoeceu da gripe espanhola, e o que faz um cara que tem a gripe espanhola e é um pintor? Ele faz um autorretrato com a gripe espanhola, está na Galeria Nacional em Oslo, em que mostra esse Munch com essa aparência consumida, a pele fina, a pele ictérica, o cabelo dele tá caindo, né? O corpo cheio de cobertas, mostrando esse estado febril ou doente dele. Mas, como eu disse, ele não morre, ele discute essa obra com o seu médico, dizendo que ele sentia o odor da morte, né? Mas ele não morreu, e se ele não morreu da gripe espanhola, ele vai ter a chance de fazer um autorretrato após a gripe espanhola. E aqui a pele já está um pouco mais corada, ainda que o tom seja sombrio, os olhos são pequenos, né? Tudo isso sugerindo que o estado dele é de convalescência, mas não tem escapatória. Lá no final da sala que ele representa, que ele ilustra, presença de uma cruz, sinalizando que a morte o está esperando. Tem a ver um pouco com a questão existencial, a angústia existencial do próprio Munch, do momento da civilização, e é isso que ele está retratando aqui. De fato, talvez junto com a Frida Kahlo, na minha opinião, o Munch é um dos pintores que é mais obcecado por suas dores físicas e mentais. Ele traduz isso em várias obras. Esta aqui é um outro autorretrato, intitulado Autorretrato entre o Relógio e a Cama, e nós vamos entender por quê. Porque ele mostra uma sombra escura que se abre lá no fundo da porta, uma alusão à morte, que contrasta com a claridade do quarto onde ele está vivo, né? Várias pinturas na parede mostrando o gosto que ele tinha por pintura, mas também um questionamento do que vale isso após a morte, né? Ele tem um aspecto velho, doentio, está de pé, encarando o espectador, mas, de novo, nos pés dele, a gente observa a sombra de uma cruz, novamente um símbolo de morte. A expressão dele é uma expressão cansada, um olhar fixo, vazio, mas e o relógio? O relógio fala desse fim da vida, da hora marcada, para que nesse momento indicado pelo relógio, o sono dele vai ser o sono da morte. Eu estou aproximando do final da minha apresentação e eu queria falar do Keith Haring, que projetou e executou esse pôster em 1989, depois de ter sido diagnosticado com AIDS. E o pôster mostra 3 figuras fazendo gestos diferentes, uma não vê, outra mostra que não ouve, a outra fala que não fala, né? Não diz nada, e a crítica aqui tem a ver com a desinformação que acompanhou os primeiros anos da AIDS, em que o governo americano omitiu, ou sonegou, ou não sabia de fato
o que estava acontecendo, o próprio tratamento era caríssimo, e essa crítica que o Kate Haring está fazendo para as pessoas que sofreram de HIV nesse momento da doença. Ele próprio veio a morrer da doença em 1990. Nessa minha pesquisa para compor essa aula, essa foi uma das obras que eu mais curti, mais gostei, e talvez é uma das obras que eu acho que tem mais assustadoras para falar do que foi a crise da AIDS do anos 90. Né? E o Davi Wojnarowski, me corrijam se o nome estiver errado, faz uma fotomontagem onde a gente vê um rebanho de búfalos caindo de um penhasco e morrendo, obviamente, né? E aí isso evoca um sentimento de desgraça, desesperança, que tem a ver com a sensação do artista ao descobrir que tem AIDS, aquele momento histórico da AIDS. Ele acaba fazendo, então, esse paralelo entre a AIDS do século XIX, né, a AIDS do século XX com a matança dos búfalos do século XIX, falando, então, dessa negligência, dessa marginalização dos aidéticos naquela época. Ele também vem a morrer de AIDS em 1992. Esse mesmo pintor, Davi Wojnarowski, faz essa obra, a obra não tem em alguns lugares ela aparece como sem título, em outros ela aparece como um andei de esqui de um dia esse garoto, e quando eu olhei isso, eu fiquei tão curioso de ler o texto, de entender o que queria dizer essa obra, né, contemporânea, e ele começa a falar desse menininho com aparência super agradável, típico de um garoto americano, talvez do interior americano. Eu não tenho como saber isso. O pessoal caiu, ainda bem. Voltou? Só um segundinho. Foi esse slide que eu perdi. Bom, eu não vou retomar esse slide, porque minha esposa me disse que caiu. Enfim, infelizmente, eu estou tendo essa assessoria aqui, porque quando a gente apresenta o Google Meet, eu não sei como é que está a recepção aí para vocês e quem está entrando. Enfim, nessa pesquisa para compor a aula da pandemia, e aí, falando da AIDS, eu encontrei esse trabalho do Wojnarowski, em que em alguns lugares essa obra não tem título, sem título, mas em outras ela é chamada Um Dia Essa Criança. Eu fiquei muito curioso de entender o que tinha a ver com essa figura desse menino bonitinho, da década de 50, né? Sorrindo, e ele começa a falar desse garoto, que esse garoto vai crescer, mas ele começa a prever para esse garoto um futuro catastrófico, com coerção, prisão, perda de privacidade, drogas, tentativa de suicídio, e ele vai explicar porque isso vai ocorrer apenas nos 2 últimos parágrafos, quando ele diz que tudo isso vai começar em 1 ou 2 anos, quando esse menino descobrir o desejo de colocar o próprio corpo nu em contato com o corpo nu de outro garoto. Então, belíssimo trabalho do Wojnarowski. Outro trabalho de um artista portador da AIDS, faz um Gulliver acordando, mostrando um homossexual enfrentado pelo HIV numa terra desconhecida. Tem vários pequenos seres, talvez seres liliputianos, tentando conter esse monstro, né, esse gigante. A cena nos induz a pensar que a pessoa com AIDS tem que ser um gigante para enfrentar o drama que ele está passando, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser pensado como o risco que o soro positivo representava para a sociedade nesse dado momento, né? Os halteres ali são feitos de medicamentos, são pílulas, então sugerindo que esse Gulliver tem que ser tratado e suportado por remédios antirretrovirais. E no centro da obra, uma citação, uma caixinha com uma citação de um poeta árabe, Abu Nuwas, dizendo que o amor pode dissolver os males, e mais filosoficamente, que o desejo vence a morte. O próprio autor Frank Moore faz essa obra quando está fazendo um passeio
na sua propriedade rural em Nova York. Ele nota uma árvore podre, caída, mas dessa árvore podre surgem flores, surgem plantas, né? Então, a árvore é representada como um braço estendido, coberto de feridas sangrentas, de lesões, falando desse caráter terminal da AIDS, mas dessa mesma árvore brota a vida, como a gente pode ver nessas plantas, pode ver, nessas plantas e na borboleta. Aqui um segundinho, perdão essa falha. Uma curiosidade, o Centro de Controle de Doenças americano faz um trabalho muito interessante na época do início da epidemia da AIDS, usando uma imagem muito associada ao convívio social, às relações sociais, que é a bola que é usada numa piscina, né? E aí eles fazem esse pôster para poder tentar acabar com a discriminação, preconceito contra os aidetes, diminuir a ansiedade da população em relação à AIDS, dizendo: você não vai pegar AIDS de uma piscina pública. Eu estou no final da minha apresentação e eu queria terminá-la com uma homenagem aos meus colegas médicos, profissionais de saúde, que estão na linha de frente do enfrentamento da Covid, verdadeiros heróis. Eu, nesse momento, estou afastado do centro cirúrgico, dos PS, mas eu sei qual é a intensidade desse drama, as dúvidas, né? Então, essas pessoas que estão enfrentando Covid nos hospitais, atendendo, são realmente mais que corajosos, né? São solidários. E para terminar minha aula e terminar minha apresentação, eu vou falar de uma imagem do médico, de uma doença infecciosa, que, segundo alguns críticos, fez mais pela medicina e pela imagem do médico do que 1000 bibliotecas de medicina. E o que nós estamos vendo é uma cena em que um médico, no centro da tela, com a mão no queixo, apreensivo, preocupado, observa uma criança moribunda. A cama dessa menininha é uma cama improvisada, ela é uma menina pobre, são 2 cadeiras, um travesseiro que compõe essa cama. Lá atrás, na escuridão, a gente pode observar a figura sofrida e apreensiva do próprio pai. Ele consola a mãe da menina com a mão no ombro. Uma única luz dessa tela vem da esquerda de um abajur que ilumina a cena, e a menininha está prestes a morrer. Ela tem uma doença infecciosa e, embora desde 1880, 1890, a ciência já tenha descoberto e caminhado na investigação dos agentes infecciosos, com os trabalhos de Koch e Pasteur, os antibióticos vão demorar ainda bastante tempo para estarem disponíveis para a população para o enfrentamento, né? E aqui o futuro dessa menina é a morte. Uma curiosidade dessa tela é que a tela O Doutor, pintada por Sir Luke Fields, foi encomendada por Henry Tate, que era um barão do açúcar americano, e ele foi um dos fundadores do complexo das galerias Tate. Ele incorporou obras contemporâneas que eram recusadas por outros museus e acabou construindo, né, o que é o império das Tate Gallery. Então, ele encomenda o trabalho para o Luke Fields. Mas o próprio Luke Fields tinha passado por uma experiência muito semelhante anos antes. O filho dele, alguns anos antes, teve uma doença, ficou muito ruim, e um médico acompanhou o filho dele até o último suspiro. Essa criança veio a falecer, e o Luke Fields, baseado um pouco nessa vivência pessoal, fazia esse magnífico trabalho retratando o exercício da profissão, o adoecimento e a morte. Essas são algumas das referências para eu compor Pandemia na Arte. Eu acabei me estendendo um pouco, dá para perceber que eu gosto do assunto, peço um pouquinho de desculpa. E eu queria terminar, então, mais uma vez, agradecendo à Fundação Julita. Disponibilizei aqui o site da Fundação Julita. O trabalho deles é maravilhoso nesse momento de tanto sofrimento para a população.
eu acho que é uma instituição séria que a gente pode confiar. E eu queria terminar com uma mensagem otimista na minha aula, e para isso eu vou recorrer na pessoa que eu mais amo no mundo. Eu espero que dê certo. Bom, e com esse conselho da minha querida filha Luísa, de 3 aninhos, eu me despeço. Que peninha. Fernanda, as pessoas conseguiram ver esse finalzinho? O áudio não saiu. Que peninha. Era só para dizer que ela dizia, calma, pessoal, o coronavírus já vai acabar. Que linda. Muito obrigada, viu, doutor Alexandre? Foi maravilhosa a apresentação. Em nome da Fundação Julita, queria agradecer a palestra e a todas as pessoas que puderam assistir. Eu agradeço a todos mais uma vez. Foi um prazer. E como é que se fez? Deixa eu ver se eu estou escrevendo.